queridos alunos. Iniciamos aqui as nossas aulas de dependência do 8º ano. Vamos começar pelo capítulo 3, aula 1, cálculo algébrico. Esse assunto ele é muito importante para o 8º ano e para o 9º. Então, vamos ver aqui a definição de expressão algébrica. As expressões matemáticas em que aparecem números e letras, ou simplesmente só letras, são denominadas expressões algébricas ou expressões literais, mas a gente conhece como expressões algébricas. Então, nós temos aqui alguns exemplos: 60 mais 2,5x, 4x mais 20, x ao quadrado mais 10x. Observe que essas expressões elas envolvem letras, números e operações. Por isso, elas são chamadas de expressões algébricas. E as letras que aparecem, que por coincidência é só uma, o próprio x, mas pode aparecer mais letras, elas são chamadas de variáveis. Vejamos aqui outros exemplos. X à quinta menos y à quarta. Observe, essa é uma expressão com duas variáveis, que é a x e y. Segundo exemplo, CD mais A ao quadrado. Essa já é uma expressão com três variáveis, CD e o próprio A. E o terceiro exemplo, 4x mais y. Temos como variáveis x e y. Agora vamos ver o que significa valor numérico de uma expressão algébrica. Volta e meia a gente trabalha com valor numérico. No 9º ano mesmo, vários cálculos que a gente já fez envolvia valor numérico. E muitas vezes a gente calcula e nem sabe o que está fazendo. Quer ver um exemplo bem claro disso? A fórmula de Bhaskara, a fórmula resolutiva. É um bom exemplo de trabalhar com valor numérico. Porque a gente, na verdade, está calculando o x por uma fórmula, a gente está substituindo as letras que aparecem por números. Então, o valor numérico é exatamente isso. Vejamos aqui um exemplo. Ó. Nós temos essa expressão algébrica aqui, ó, 2a mais 4b. Vamos calcular o valor dessa expressão para a igual a menos 2 e b igual a 1 meio. Isto é, nós vamos pegar essa expressão algébrica, vamos substituir o a por menos 2 e o b por 1 meio. Ela vai deixar de ser uma expressão algébrica e vai ser uma expressão numérica. E uma expressão numérica a gente sabe fazer. Então, substituindo, vamos ter assim, ó, 2, lembrando que o que separa o 2 do a é multiplicação. Da mesma forma que o que separa o 4 do b também é multiplicação. Então, se nós vamos trocar o a por menos 2, e como tem uma multiplicação aqui, nós vamos ter que usar parênteses, porque não pode ficar um sinal de multiplicação junto com um sinal de subtração, ou um sinal de menos, né? Portanto, vai ficar 2 vezes a, isto é, 2 vezes menos 2, mais 4b, mais 4 vezes b. Aqui não há necessidade de parênteses, mesmo sendo fração. Seria necessário se houvesse um sinal de menos igual aconteceu ali. Observe que agora nós deixamos de ter, como eu falei, uma expressão algébrica e passamos para uma expressão numérica. E dentro da expressão numérica, vale as regras das expressões. Aqui nós temos uma multiplicação, depois uma adição e uma outra multiplicação. Como elas estão separadas, a gente pode efetuar as duas ao mesmo tempo. Então, 2 que multiplica menos 2 dá menos 4. Vamos colocar o resultado aqui na frente. Agora, 4 que multiplica 1 meio, se nós levarmos em conta que debaixo do 4 é 1, e que numa multiplicação de fração, se houver possibilidade, podemos simplificar o numerador com o denominador, então nós podemos simplificar o 2 com o 4. Por 2 vai dar 1, e o 4 dividido por 2 vai dar 2. Agora, a gente multiplica o que sobrou. 2 vezes 1 e 1 vezes 1. Então, mais 2 vezes 1 é 2. E 1 vezes 1 é 1. Quando o denominador é 1, não há necessidade de escrevê-lo. Portanto, vai ficar menos 4 somado com 2, que dá menos 2. O resultado dessa expressão, ou melhor, o valor numérico dessa expressão algébrica, quando o a é menos 2 e o b 1 meio, vai ser menos 2. Observe que não é que essa expressão algébrica seja igual a menos 2.
ela vai dar menos 2, porque o A nós trocamos por menos 2 e o B por 1/2. Qualquer valor diferente para o A ou para o B, o resultado dessa expressão seria outro. Então, essa expressão algébrica só deu menos 2 por causa desses valores de A e B. Correto? Vamos ver aqui uma outra aplicação. Represente o perímetro da figura abaixo e calcule o seu valor numérico quando x é 10 e y é 20. Primeiramente, vamos ver o que é o perímetro dessa figura. Está todo mundo vendo que isso é um retângulo, né? Um campo de futebol que é uma figura retangular. O perímetro, como todos nós sabemos, é a soma dos lados da figura. E, por ser um retângulo, os lados opostos são iguais. Portanto, se aqui é x, o lado de cá é x, se embaixo é y, em cima também é. Sendo o perímetro a soma dos lados, então vai ficar x somado com y, somado com x, somado com y. Então, nós podemos representar dessa forma, 2x mais 2y. Então, nós temos aqui duas maneiras de representar o perímetro. Simplesmente escrevendo toda a expressão da soma, x mais y mais x mais y. Ou, de uma forma mais simplificada, 2x mais 2y. Então, vamos utilizar essa, que é a expressão do perímetro mais simplificada. Então, ele quer agora o valor numérico dessa expressão para x igual a 10 e y igual a 20. Como nós fizemos no exemplo anterior, basta trocar o valor de x por 10 e o valor de y por 20. Lembrando em conta que aqui é multiplicação e aqui também. Então, trocando aqui, vai ficar 2 vezes x, ou seja, 2 vezes 10, mais 2 vezes y, ou seja, 2 vezes 20. Fazendo a multiplicação, vai ficar 2 vezes 10, 20, e 2 vezes 20, 40. Somando 20 com 40, dá 60. Moral da história, o valor da expressão numérica do perímetro, o valor do perímetro, quando x é 10 e o y é 20, o valor desse perímetro é 60. Termo algébrico ou monômio. A gente conhece muito como monômio, mas também é muito comum falar em termo. Volta e meia a gente vai usar essa expressão. O primeiro termo. Então, vejamos o que é isso, né? Qualquer expressão algébrica representada por um número ou por uma incógnita, ou mesmo pelo produto de número com incógnita, isso é chamado de termo ou monômio. O termo e o monômio, ele tem sempre duas partes. A primeira parte chamada de coeficiente numérico, que nada mais é do que o número que vem na frente. E a segunda parte é a parte literal, que são as letras com seus respectivos expoentes. Então, vejamos aqui esse exemplo, ó, 2x² y dividido por 3. Primeiramente, essa fração pode ser escrita assim, ó, 2/3 que multiplica, aqui está multiplicando, x² y. Por que eu escrevi dessa forma? Porque fica mais fácil você entender que essa expressão ela foi dividida em duas partes. A primeira parte é uma fração, que é um número, e a segunda parte formada por letras e seus expoentes. Pois bem, a primeira parte é exatamente o coeficiente numérico, 2/3. E a segunda parte, que são as letras com seus respectivos expoentes, é a parte literal. Segundo exemplo, 1,2 vezes A vezes B ao cubo. Então, esse número que vem na frente é o coeficiente numérico, 1,2. E as letras com seus respectivos expoentes representam a parte literal. Assim, todo monômio, todo termo tem essas partes, né? Tem a parte literal e o coeficiente numérico. Vejamos o terceiro exemplo. Parece que esse aqui não tem coeficiente numérico, mas tem sim. Tem porque se nós entendermos que aqui vale 1,
Na multiplicação, todo número multiplicado por ele mesmo. Então, nós podemos entender que o coeficiente numérico dessa expressão é menos 1, enquanto que a parte literal é x² y à quinta. E o último exemplo, menos 21 é o coeficiente numérico e a parte literal ABC². Agora vejamos o que são termos semelhantes. Acabamos de ver o que são termos. Então, observe aqui esses exemplos. Na primeira situação, nós temos 2x²y, que é um monômio, que é um termo. O outro termo, menos 3/4x²y. E o terceiro termo, x²y. Lembrando que aqui o coeficiente numérico é 1. Esses três termos, você deve ter observado que a parte literal deles é a mesma, x²y, x²y, x²y. Desta forma, podemos dizer que esses três monômios são semelhantes, porque eles têm a mesma parte literal, que é o próprio x²y. Ah, mas o coeficiente numérico é diferente, isso não importa. Para ser chamado de semelhante, eles têm que ter a mesma parte literal. Olha o segundo exemplo, 2/3 x, y, z². Menos 4 x, y, z². 1/2 x, y, z². Então, eles são semelhantes, porque a parte literal é o x, y, z². Repare que para ser semelhante, a parte literal tem que ter as mesmas letras e com os seus mesmos expoentes. Se você trocar o quadrado que aparece naquela expressão ali de lugar, botar o quadrado no x, mesmo tendo as mesmas letras, deixou de ser termo semelhante. E o último exemplo, mas aqui não tem parte literal. Sim, são chamados também de monômios ou termos. Eles, como não têm a mesma parte literal, a gente pode dizer que a parte literal é a mesma, né? Assim, eles são semelhantes. Podemos, então, dizer que qualquer número é semelhante a outro número, correto? E, para finalizar, nós vamos encerrar com a redução dos termos semelhantes. O que seria isso? Seria uma soma e subtração. A gente só pode somar e subtrair, isto é, reduzir, os termos que têm a mesma parte literal. Então, nós temos aqui o primeiro monômio, x² y³ é a parte literal, o segundo x² y³, o terceiro x² y³ e o quarto x² y³. Repare que esses quatro termos, eles são semelhantes. E aí, como fazer? É simples, basta você efetuar os coeficientes numéricos. É como se nós disséssemos assim, olha, nós temos 8 quantidades de x² y³, que serão subtraídos de 4 quantidades de x² y³, que depois será adicionada a 12 quantidades de x² y³, que por fim será subtraído 17x² y³. Então, no fundo, a gente só vai trabalhar as partes inteiras. Ou seja, 8 menos 4, 4. Somado com 12, 16. Subtraído 17, menos 1. Portanto, o resultado disso é menos 1 x² y³. Observe que a parte literal, então, você não mexe com ela, ela vai permanecer. E, nesse caso aqui, como o coeficiente numérico deu menos 1, a gente não usa por 1, então ficou simplesmente menos x² y³. O segundo exemplo, devemos ter atenção, porque nem todos os termos que aparecem são semelhantes. O primeiro, 12x, é semelhante a menos 14x, que também é semelhante ao menos 20x, porque a parte literal é x. Porém, o terceiro termo, que é o 3y, só é semelhante ao 12y, porque a parte literal é o y. Então, nós podemos reduzir fazendo o quê? Somando os semelhantes, ou seja, 12 menos 14 dá menos 2. Menos 2 somado com menos 20 dá menos 22. Menos 22, x, a parte literal repete. E agora nós vamos somar os outros dois,
que também são semelhantes, e não semelhantes aos anteriores, mas são semelhantes entre eles, né? Então, 3y com mais 12y, 3 mais 12, 15, mais 15y. Pronto. Reduzimos os termos, é claro que não deu para somar mais, porque eles não são semelhantes, mas foi reduzido. Tá? O que sobrou aqui são dois termos que não são semelhantes, por isso eles não podem ser reduzidos mais. No terceiro exemplo, nós temos aqui três frações, três termos semelhantes. Repare que a parte literal é AB, então de cara a gente repete a parte literal e a gente vai somar os coeficientes numéricos. Lembrando que na fração, para somar, a gente tem que tirar o MMC. Então, o MMC de 5, 10 e 10 é o próprio 10. Então, nós vamos colocar aqui o traço de fração, o denominador, o próprio 10. E aí nós vamos fazer 10 dividido por 5 dá 2. 10 dividido por 10 dá 1. 10 dividido por 10 dá 1. Assim, agora a gente vai multiplicar aqui e vai somar. Dá até para fazer direto. 2 vezes 3, 6. E aqui 1 vezes 7, 7. Então vai ficar menos 6 mais 7, que vai dar 1, positivo. E aqui, 1 vezes 1, 1, menos 1. Então, menos 6 mais 7 dá 1, com menos 1, 0. O resultado disso aqui é 0. Ora, 0 dividido por 10 é 0. E 0 vezes qualquer letra, qualquer número, é sempre 0. Portanto, o resultado dessa soma deu 0. Ah, pode escrever 0AB? Até pode, mas 0 é 0. Então, é melhor representá-lo assim. Para terminar, nós temos aqui alguns semelhantes. Vamos identificá-los. O 3/4 xy é semelhante ao 7/8 xy. Os outros, nós temos o menos 4x semelhante ao mais 9x. E o 3y não tem semelhante com ninguém. Então, nós vamos somar os semelhantes e o que não for, a gente repete. Na soma dessas frações, a gente precisa tirar o MMC. A gente pode... Aqui ficou meio confuso essa ideia, né? Aliás, se você não entendeu, vamos fazê-la novamente aqui no cantinho. Vamos pegar aqui, ó, só as frações, deixa a parte literal por enquanto. Então, vamos pegar aqui, ó, menos 3/5 mais 7 décimos menos, porque mais vezes menos dá menos, 1/10. Assim, para somar essa fração, essas três frações, a gente vai tirar o MMC conforme eu fiz, só que ali eu fiz meio direto. Aqui a gente faz com um pouco mais de calma. Então, o MMC é 10. 10 dividido por 5 dá 2. 2 vezes 3, 6, que vai dar, então, menos 6. 10 dividido por 10 vai dar 1. 1 vezes 7 é mais 7. 10 dividido por 10 vai dar 1. Vezes 1 vai dar 1. Certo? Agora, você vai repetir o denominador, que é 10, e somar o numerador. Menos 6 mais 7 dá 1. Menos 1 dá 0. 0 sobre 10, conforme a gente tinha dito aqui, ó, que vai dar 0 como resposta. Então, aqui também nós temos essas frações. Podemos somá-las separadamente. 3/4, só essas duas frações, porque são esses os termos semelhantes, os outros não. Então, 3/4 somado com 7/8. Então, vamos fazer como fizemos ali em cima. Traço de fração. O MMC de 4 e 8 é o próprio 8. 8 dividido por 4 dá 2. E 8 dividido por 8 dá 1. Agora, a gente multiplica. 2 vezes 3, 6. E 1 vezes 7, 7. 6 mais 7, 13. Portanto, a resposta é 13/8. Então, a soma desses dois termos é 13/8 e a parte literal a gente repete. 13/8 xy. Agora, somando os outros semelhantes, menos 4 mais 9 vai dar mais 5, né? Sinais diferentes, subtrai. E repete a parte literal, x.
E o mais 3y, como não vai somar com ninguém, repete, mais 3y. Pronto, reduzimos os termos semelhantes. Ok? Ficamos por aqui. Então, até a próxima aula. Mas observe os exercícios que vocês farão, que nós vamos postar lá na sala de aula. Até a próxima aula e bons estudos!